Voltamos. Oração, ação. Retomando, resiliência, persistindo. Estamos aqui. Nas conexões e desconexões, estamos mantendo a nossa linha. Hoje vamos estudar um tema super importante, que é o sonambulismo. É a questão número 425 de O Livro dos Espíritos, que tem num subitem que tem exatamente esse título, sonambulismo. Na minha versão de O Livro dos Espíritos, o editor coloca uma observação interessante que pode causar alguma confusão. A observação dele é assim: mediunidade sonambúlica ou sonambulismo, . A nota diz assim: expressão muito utilizada por Kardec na codificação espírita e que hoje é conhecida por desdobramento ou projeção da consciência. Essa afirmação é algo polêmica a partir das próprias explicações dos espíritos. É muito interessante que a evolução faz isso. As próprias doenças físicas têm, às vezes, em certos momentos, uma nomenclatura genérica. Uma nomenclatura genérica que dá conta de diversos tipos de doenças específicas, cuja especificidade só vai ser destrinchada ao longo do tempo, a ponto de, por exemplo, uma tuberculose e uma pneumonia poderem ter sido denominados em alguns momentos com uma mesma nomenclatura. Só a evolução dando conta da especificidade de cada uma. Hoje em dia vemos diversas doenças diferentes que vêm por vetores diferentes, às vezes por um vírus, às vezes por uma bactéria, ou por agentes diferentes, e que têm sintomatologias muito parecidas. A própria Covid, a gripe, vão aparentando serem iguais, mas vêm por vetores diferentes, vêm por situações diferentes que só tem um sintoma muito parecido, que isso nos faz crer que em certos tempos da história da medicina, onde não se tinha uma possibilidade de diagnóstico tão claro como temos hoje, poder esses sintomas terem sido dados por uma mesma doença. Coisa que pode, por exemplo, muito bem estar acontecendo agora, para dar um exemplo, com o autismo, que está sendo diagnosticado numa quantidade muito maior que no passado, e que talvez no futuro, e é só uma hipótese, possa ser destrinchado em doenças diferentes, já que o autismo hoje tem características tão diferentes uma das outras. Pode muito bem ser que com o aperfeiçoamento dos aparelhos diagnósticos, dos procedimentos diagnósticos, mais tarde, a medicina, a ciência, especifique doenças diferentes que hoje são todas classificadas no guarda-chuva do autismo. Ao tempo de Kardec,
se chamava sonambulismo diferentes manifestações espirituais. É isso, pelo menos, o que a nota dessa minha edição aponta. Ela diz assim: mediunidade sonambúlica ou sonambulismo, dois pontos. Expressão muito utilizada por Kardec na codificação espírita e que hoje é conhecida por desdobramento ou projeção da consciência. O desdobramento, a projeção da consciência, ela acontece quase que universalmente e quase que todas as noites. Projeção da consciência, ou desdobramento, ou viagem astral, viagem espiritual, é o fenômeno em que, durante o sono, o corpo estando em repouso, o espírito se desdobra, se projeta, viaja. Os termos são os mais variados, para falar de um deslocamento do espírito, uma descoincidência frente ao corpo, porque o espírito e o corpo, no estado de vigília, ocupam o mesmo espaço, e no desdobramento, na viagem espiritual, na viagem astral, na projeção da consciência, o que acontece é que o espírito se aparta momentaneamente, provisoriamente, do corpo físico, possibilitando viagens, contatos, serviços até, cursos, experiências as mais variadas. Inclusive há regiões trevosas, há regiões densas, conforme a sintonia do ser durante o sono. Se formos para o sono com uma sintonia muito baixa, por exemplo, depois de ter assistido filmes de terror, depois de ter tido experiências conflitivas, depois de ter visto filmes pornográficos, a nossa vibração vai ser sombria e vai remeter o espírito em desdobramento, em viagem espiritual, para regiões e para companhias também sombrias. Esse é o desdobramento, a viagem espiritual, a viagem astral, a projeção da consciência, entre outros nomes. O sonambulismo tem uma característica diferente, peculiar, que fala exatamente do movimento. Deambular é uma palavra que tem um radical em coincidência com o sonambulismo. É o AMBL, deambular, sonambulismo, fala de movimento. De forma que o sonambulismo é um estágio especial do sono, pelo menos como compreendido hoje, é um estado especial do sono em que ocorre um movimento do corpo. O corpo se movimenta, frequentemente andando. Então, o espírito, apesar de estar vivendo durante o sono, ele se levanta, ele se movimenta, ele caminha, às vezes conversando com outras pessoas, trocando experiências. É um fenômeno muito interessante. Hoje o sonambulismo tem uma característica muito peculiar que não se confunde com a viagem astral, o desdobramento em geral. A viagem astral, o desdobramento em geral, o corpo fica parado, como fica durante o sono ordinário, o sono comum. No sonambulismo, como compreendido hoje, o corpo se movimenta e, segundo algumas respostas que nós vamos ver hoje,
também naquele tempo havia essa associação. Então, o nosso estudo de hoje pode ficar para alguns de nós confuso, porque é o mesmo nome dado para dois fenômenos diferentes, que nós vamos trabalhar aqui como desdobramento, a viagem astral, a viagem espiritual, a projeção da consciência, onde não há um movimento autônomo do corpo. E vamos tratar como sonambulismo clássico esse no qual há esse movimento. O espírito, embora dormindo, embora estando o corpo dormindo, ele caminha, ele se movimenta, ele interage com outras pessoas que falarem com ele. Vamos lá então? A pergunta que Kardec faz na questão número 425 é a seguinte: o sonambulismo natural tem alguma relação com os sonhos? Como pode ele ser explicado? Então, nessa pergunta, Kardec introduz a situação do natural, que é o sonambulismo espontâneo, para diferenciar do sonambulismo provocado, que ele vai chamar de sonambulismo magnético, como nós veremos nas questões seguintes. Então, o sonambulismo, conforme os estudos de Kardec, podia ser espontâneo, podia acontecer sem qualquer intervenção, sem qualquer provocação, ou com a provocação através da indução magnética. Hoje trabalharemos a questão do sonambulismo natural, aquele que acontece sem qualquer provocação. É dele que Kardec quer saber ao perguntar: o sonambulismo natural tem alguma relação com os sonhos? Como o sonambulismo natural pode ser explicado? E os espíritos respondem assim: o sonambulismo é um estado em que o espírito fica mais independente do corpo que no sonho. Diríamos nós, para falar da viagem astral, da viagem espiritual, ele fica mais autônomo, mais consciente de si, do que no sonho ordinário, no sonho comum, onde, no geral, nos vemos ao sabor da experiência, nos vemos sem autonomia, sem dar direção para o processo. Então, o sonho se diferencia do sonambulismo por nele nos encontrarmos mais passivos, enquanto que na viagem astral, no desdobramento consciente, nós nos encontramos ativos, podendo determinar com um grau muito maior de consciência do que nos está acontecendo. Então, o sonambulismo é um estado em que o espírito fica mais independente do corpo que no sonho, e por consequência suas faculdades, sua consciência, sua lucidez fica ampliada. Assim, no estado sonambúlico, o espírito passa a ter percepções que não tem no sonho. Consciência, aprendizados, percepções que ele não possui no sonho, onde ele é, vamos dizer assim, um viajante passivo de sua própria experiência. Por isso, dizem os espíritos na resposta, o sonho é um estado de sonambulismo imperfeito, inconsciente, onde não há um grau de autonomia. E continua a resposta: no sonambulismo natural, esse espontâneo, o espírito está na posse plena de si mesmo. É o que nós falávamos antes como consciência de si. Os órgãos do corpo físico, achando-se de alguma forma em estado de catalepsia,
de alguma forma adormecidos, não recebem mais as impressões provenientes do exterior. O sonambulismo se manifesta principalmente durante o sono, porque é nesse momento que o espírito pode deixar temporariamente o corpo físico, que se encontra em repouso. E então ele vai falar mais diretamente, mais claramente do sonambulismo conforme nós entendemos atualmente. Dizem os espíritos: as manifestações sonambúlicas ocorrem quando o espírito fora do corpo, então o ser adormece, o espírito se afasta do corpo provisoriamente, temporariamente, já que o afastamento definitivo só acontece na morte, e ele precisa realizar alguma coisa para a qual necessita da ajuda do seu próprio corpo. Então entendamos, o sonambulismo, como nós entendemos hoje, como os espíritos entendiam nessa resposta, ele ocorre durante o sono, quando o espírito se afasta do corpo físico, mas por algum motivo ele precisa do seu próprio corpo físico para fazer alguma coisa, para pegar um objeto, para acordar uma pessoa, para interagir com alguém. O que acontece então quando o espírito desdobrado do próprio corpo durante o sono precisa do seu corpo para fazer alguma intervenção, alguma relação com a vida encarnada? O que ele faz? O que esse espírito faz? O sonambulismo se manifesta não é isso. Está num outro parágrafo. Então, quando o espírito desdobrado precisa do próprio corpo para fazer alguma coisa, então ele serve-se do corpo. O espírito desdobrado, que se afastou temporariamente, utiliza-se do seu próprio corpo, do mesmo modo que se serviria de uma mesa ou de outro objeto material qualquer, para produzir o fenômeno das manifestações físicas, ou mesmo se utilizar da mão de um médium nas comunicações escritas. Então, no sonambulismo, o espírito se manifesta no seu próprio corpo, ou se utiliza de um médium para fazer, por exemplo, uma comunicação escrita. Certo? Continuam os espíritos. Nos sonhos de que se tem consciência, os órgãos, incluindo o cérebro, começam a despertar. Recebem imperfeitamente as impressões produzidas por objetos ou causas externas e as comunicam ao espírito, que por estar também em repouso, apenas capta sensações confusas e quase sempre incoerentes, sem nenhuma razão de ser aparente, mesclada de vagas lembranças, seja da existência atual, seja de existências anteriores. Desse modo, fica fácil compreender por que os sonâmbulos não se recordam do que se passou enquanto estavam no estado sonambúlico, e porque os sonhos, dos quais conservam a memória, na maioria das vezes, não têm nenhum sentido. Terminando a resposta dessa questão 425, os espíritos dizem assim:
Digo na maioria das vezes porque também pode acontecer de serem os sonhos a consequência de uma lembrança precisa de acontecimentos de uma vida anterior e algumas vezes até mesmo uma espécie de intuição do futuro. Pode parecer confuso, certamente parecerá ainda para todos nós uma confusão dos fenômenos. Então, pensemos juntos. Durante o sono, é disso que se fala aqui, de algo um fenômeno que acontece durante o sono. E fala-se também de um processo que acontece durante o sono quando o espírito se torna descoincidente com o corpo. Como falávamos no início, durante a vigília, durante o estado acordado, o nosso espírito está coincidente com o corpo, ocupam o mesmo lugar no espaço. Quando o corpo dorme, quase sempre em todas as situações, o espírito se desdobra, se projeta, viaja, como dizem os termos, as nomenclaturas hoje utilizadas para esse fenômeno. E descontínuo, distante provisoriamente do próprio corpo, ainda conectado o corpo físico ao espírito através do cordão de prata. Então há uma conexão, a desconexão total só no fenômeno morte, então há uma conexão na projeção, na viagem espiritual. E o sonambulismo acontece, segundo essa resposta nesse momento, quando o espírito, por um motivo qualquer, precisa do próprio corpo para interagir com o corpo, com o mundo à sua volta. Então ele se utiliza do próprio corpo, levanta, estando ainda o corpo dormindo, mas o espírito se utiliza do próprio corpo, caminha, atua, abre uma gaveta, pega uma coisa, conversa com uma pessoa que encontra aquele espírito dormindo mais consciente, depois volta para sua cama, dorme novamente e pode ter as experiências que forem facultadas para cada um naquele dia. Eu não sei o quanto vocês conseguem entender, mas o sono, quando ocorre, quase sempre ocorre essa descoincidência, quando é que não ocorre? Por exemplo, conta-se que com a ingestão de muita bebida alcoólica, o espírito fica grudado ao seu próprio corpo. Não consegue fazer o deslocamento, a viagem, a projeção. Pelo menos em muitas vezes que ocorre a ingestão muito grande de bebida alcoólica, isso acontece, mas isso é exceção. Quase sempre há essa projeção, e nessa projeção muitas coisas acontecem. Há relatos de projetores espirituais que dão conta de encontro com seres de luz, de encontro com seres sombrios, com obsessores, de cursos que são realizados, palestras que eles frequentam. São muito grandes os fenômenos. Viagens mesmo, quando há um deslocamento para lugares muito distantes. Muitos fenômenos acontecem com a projeção da consciência. Os interessados devem buscar literatura própria, que já existe abundante. No YouTube, nós
reiteramos a nossa indicação de antes de procurar Wagner, com W, Wagner Borges. Projeção. Se você colocar Wagner Borges e projeção, você vai ter uma grande quantidade de filmes desse que é a maior referência atualmente, no meu conceito, da projeciologia, da viagem astral, do desdobramento. Ficando clara a diferença, que o desdobramento, a viagem, é todo momento que há descoincidência e o espírito então vive as mais diversas experiências, e o sonambulismo é quando o espírito desdobrado, por qualquer motivo, precisa do próprio corpo para interagir com o mundo, e ainda estando durante o sono, aquele corpo se movimenta da cama, se levanta, caminha, mexe nas coisas, conversa com os seres que eventualmente se depararem com ele, mas esse é o sonambulismo. E pode também, conforme colocado aqui, ele pode precisar e se utilizar do corpo de um médium em outro lugar, fazendo uma psicografia, que é uma mensagem por escrito, ou qualquer outro fenômeno mediúnico de um ser que está vivo, mas que apenas está desdobrado durante o sono. Se você não entendeu alguma coisa, o assunto é complexo, faça perguntas, porque nós ainda iremos continuar esses estudos nas questões seguintes e, quem sabe, o próprio Livro dos Espíritos nos responde, quem sabe eu possa ajudar de alguma forma esse aprofundamento do nosso conhecimento. Tá certo? Muito bem, vamos então saudar os amigos e pedir que todos aqueles que se assustam com o fenômeno do desdobramento, pensando que estão morrendo, ou com o fenômeno do sonambulismo, possam estudar e, estudando, participar dessa experiência de uma forma mais consciente. Um grande abraço a vocês todos, que nós nos apropriemos cada vez mais disso, e até a próxima. Amanhã continuaremos os nossos estudos. Um grande abraço e até a próxima.